Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo. E hoje nós vamos falar de alguns distúrbios hormonais, focalizando mais detalhadamente a glândula tireoide. E para isso nós convidamos o Dr. Túlio Fernandes Filho, que está aqui conosco. Túlio Fernandes, que é médico, endocrinologista, especialista em medicina nuclear, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte por 33 anos na disciplina de endocrinologia. Então o Dr. Túlio Fernandes está aqui hoje conosco e vocês que assistem um programa, depois aproveite para olhar aí os telefones aqui da TV, qualquer dúvida vocês poderão aproveitar o momento e perguntar alguma coisa que possa lhe interessar. Então aí vocês já estão vendo aí o telefone. A partir do segundo bloco poderão perguntar depois de entender melhor qual é o assunto que nós vamos falar hoje aqui. Queríamos lembrar também aos telespectadores que algumas pessoas ainda não estão bem adaptadas com os horários. Então o nosso programa ao vivo sempre às 21h30 da quinta-feira. E o programa novamente é reproduzido no domingo. Aí é que mudou o horário. Atualmente é de 11h30 da manhã, nos domingos. Portanto, avisem aos amigos, aos parentes que o nosso programa está rodando nesses horários, porque tem gente que ainda está procurando às 13h30, como o primeiro era. Atualmente, 11h30 da manhã do domingo, nós temos a reprise do nosso programa Saúde é Tudo. Também, hoje, nós já temos a facilidade de assistir esse programa diretamente na internet. Então, mais uma vez, vou pedir aí a ajuda de Jonathan para ele botar o endereço da TV, como vocês estão vendo aí, www.tvunião.tv.br. Você entrando aí no site aí da TV, vocês vão ter tudo. Horário de programa, como escutar novamente o programa que você perdeu, gravar o programa, enfim. Nós estamos bem condicionados aqui na TV União para que vocês possam ficar bem a fim de assistir o nosso programa e não ter falha sobre isso. Mas hoje nós falamos sobre tireoide. Então, o funcionamento da tireoide é importante a gente conhecer. Tireoide é um órgão que está situado aproximadamente com 5 centímetros de diâmetro lá no nosso pescoço. Vamos mostrar aí a imagem para se tornar mais simples o entendimento. Então, ela tem 5 centímetros de diâmetro, vocês estão vendo aí o pescoço da pessoa e a localização da glândula tireoide, né? Ela está abaixo do pomo de Adão e tem 2 lóbulos, ou 2 metades. A tireoide está conectada em sua parte central, o istmo, dando à glândula um aspecto de uma letra, ou de uma gravata, ou de uma borboleta. E a secreção dos hormônios tireoidianos é regulada à distância pela hipófise, que é situada no hipotálamo, e a mesma região cerebral que mobiliza, desde o início do estresse, o hipotálamo produz o neurohormônio chamado hormônio de liberação da tireotropina, que é o TRH. E esta tireotropina age na hipófise, estimulando a produção de outro hormônio, o hormônio estimulador da tireoide, que é o TSH. Assim, o TSH fabrica na hipófise e irá agir na tireoide, estimulando a produção de tiroxina, que é o T4, que é o hormônio tireoidiano. A tiroxina é muito importante na regulação do metabolismo, principalmente dos carboidratos, proteínas e lipídios. Mas ela não faz isso sozinha. E nem diretamente, na realidade, a tiroxina tem apenas um efeito discreto, quando o tem, sobre o aumento da taxa metabólica do organismo. No fígado e em outros órgãos, ela é convertida na forma realmente ativa, que é triiodotironina, que é o T3. Esta conversão produz aproximadamente 80% da forma ativa do hormônio. Além disso, o T4 na tireoide, ou tireoide, é uma glândula responsável pela regulação do metabolismo geral do organismo e muito relacionada ao sistema neuropsíquico. As alterações clínicas e as francas alterações dessas glândulas
para o hipertireoidismo, quer dizer, quando tem uma hiperprodução da glândula tireoide no hipertireoidismo, os sintomas se tornam bem mais evidentes. Ou então, quando ela fabrica menos hormônios no hipotireoidismo, que elas comprometem significativamente o psiquismo. Entretanto, pequenas alterações, chamadas subclínicas, muitas vezes sem sintomas claros e evidentes também, podem envolver as emoções no hipertireoidismo. As anomalias funcionais da glândula tireoide são frequentes, acometendo cerca de 5% da população geral, com forte predomínio nas mulheres. Calcula-se que no mundo, mais de 200 milhões de pessoas sofrem com alguma forma da doença da tireoide. A glândula tireoide pode produzir hormônios demais, aí seria hipertireoidismo, ou de menos, o hipotireoidismo, fazendo o corpo usar essa energia mais lentamente do que ela deve. O hipertireoidismo, diagnosticado facilmente pelos sintomas clínicos e por exames de laboratório, é uma condição na qual a tireoide se encontra hiperativa, produzindo excesso de hormônios. O hipertireoidismo possui várias causas, incluindo reações imunológicas, possível caso da doença de Graves. As pessoas portadoras de tireoidite, que é a inflamação da tireoide, chamada tireoidite de Hashimoto, comumente apresentam um período de hipertireoidismo no início da doença e posteriormente vem uma hiperatividade inicial que é substituída pelo hipotireoidismo transitório ou permanente. Então nós gostaríamos de dizer os sintomas do hipotireoidismo, que são os seguintes. Vocês que estão assistindo o programa, não confunda, porque muitas pessoas que sentem isso que nós vamos dizer agora, pode não ser hipo nem hipertireoidismo. O hipotireoidismo ou hipertireoidismo, às vezes a pessoa apresenta um papo aqui no pescoço, que é o bócio. Aumento de peso, cansaço crônico, depressão, dificuldade de concentração, lapsos de memória, pele ressecada, cabelos ásperos e quebradiços, constipação intestinal ou prisão de ventre, anemia, dificuldade para engravidar e abortamentos, às vezes inchaço do tornozelos ou da face, colesterol elevado. Então muitas pessoas têm um colesterol alto porque tem um distúrbio na tireoide. Dor e fraqueza muscular, dor nas juntas. Também com o avanço da idade, o hipotireoidismo subclínico tende a evoluir para hipotireoidismo clínico franco, dependendo da causa e do grau de dano na função tireoidiana. Segundo Van Geeprum, quando a causa do hipotireoidismo subclínico for tireoidite de Hashimoto, a progressão é mais rápida. Portanto, vocês viram que a tireoide, que tem muitas pessoas que todo dia, quando amanhece o dia, estão tomando um comprimidozinho em jejum, é porque você é portador de um distúrbio da tireoide. E então, essa tireoide é uma patologia, é uma glândula que, quando doente, deveria ser tratada pelo endocrinologista. Por isso que nós estamos aqui com o Dr. Túlio Fernandes Filhos, que vai nos dar umas orientações, e se vocês têm alguma pergunta, aproveite os nossos telefones para perguntar. Túlio, eu queria começar perguntando a você, é uma coisa que vários clientes têm sentido falta, é que você, de uns tempos para cá, mudou de lugar. Então você tinha uma clínica ali na Galeria Século XXI, e de uma hora para outra os pacientes começaram a lhe procurar e não encontravam. E eu sei que você já está com uma outra clínica nova, bem moderna, que está na Rua Manuel Dantas 422. Então vocês têm aí agora, olha, o endereço da clínica do Túlio, que muitas pessoas estão procurando saber e têm dificuldade. Então está aí a rua, que é Manuel Dantas 422A, e os telefones para vocês anotarem aí. Enquanto vocês estão anotando isso, Túlio vai nos dizer mais alguma coisa de por que essa mudança e por que essa clínica. Muito bem, Marcos. Muito obrigado pela parte de divulgação da nossa atividade. Realmente é uma prestação de serviço que você está fazendo nesse programa, transmitindo o meu endereço, e lá as pessoas terão realmente mais facilidade para encontrar o endocrinologista. Hoje
essa especialidade, endocrinologia, como algumas outras, está sendo uma especialidade muito difícil. A população tem dificuldade para encontrar um endocrinologista para cuidar das doenças ligadas às glândulas. E eu fico satisfeito que o Dr. Marcos tenha feito essa divulgação, porque nós estamos com uma clínica nova e estamos atendendo normalmente no horário da tarde, de 1 até às 7 da noite, e estamos à disposição da população que sempre nos procurou para esses tratamentos. Bom, sobre o que Marcos falou, eu não sei se quer já que fale alguma coisa sobre a tireoide, como é que você... Eu primeiro queria, porque se a gente fala muito hoje em dia, existe uma duplicação de termos, então a gente fala em tireoide e tiroide. Então, queria saber de vocês que diferença é, ou se não existe, se é essa nome, né, de chamar. Certo. A etimologia, a palavra que deu origem a tireoide e tiroide são bem diferentes. Isso a gente especialista lida com isso, já que a gente lida com ensino também. Tireos quer dizer porta e tiros quer dizer escudo. São duas etimologias diferentes. A tireoide, quando começou na escala zoológica, na escala dos animais, ela se situava na porta de entrada do aparelho digestivo. Então era na boca. A tireoide ficava sublingual e os peixes, ainda hoje, têm a tireoide na entrada do aparelho digestivo, na boca. Então era uma porta de entrada e aí veio o nome tireos. Depois, na espécie humana, quando chegou aos mamíferos, a tireoide foi se localizando justamente nesse lugar que o Dr. Marcos mostrou no slide há pouco, situou-se na face anterior do pescoço. É aí exatamente. Então a tireoide passou a ter a forma de um escudo. Ela está protegendo a cartilagem tireoide e esse escudo deu o nome de tireoide, tiros, que é tireoide. Bom, isso é a nômina que veio do latim e do grego e que hoje nós chamamos um nome ou outro sendo a mesma coisa. Muito bem. E a glândula? Qual a função da tireoide no organismo? Eu sei que ela tem uma importância muito grande em ambos os sexos, mas parece que quando há um distúrbio nessa tireoide na mulher, a repercussão às vezes é bem maior, né, Túlio? A tireoide, esses dois hormônios que Marcos já explanou nesse começo aí, ela produz dois hormônios, o T3 e o T4. O T4 é uma molécula muito estável. Ela tem quatro átomos de iodo no anel benzênico e dá a esse T4 uma estabilidade muito grande. Ela não se desprende facilmente das proteínas transportadoras. E por isso é um hormônio mais preguiçoso, vamos chamar assim. Já o T3, como você falou, que é o grande hormônio da tireoide, o T3 só tem 3 átomos de iodo no anel benzênico. Então, como ele tem 3, ele se desprende facilmente e age muito rapidamente. Então, praticamente as doenças da tireoide são mais ligadas ao T3 do que ao T4. Então, esse é o grande estimulante do metabolismo. Você falava sobre as ações desses hormônios no ser humano. Eu posso dizer que é da cabeça até os pés, não numa expressão literária, mas na expressão mais objetiva, mais médica do termo. Uma pessoa que tenha excesso de T3, excesso de hormônios tiroidianos, ele começa a ter alterações no cabelo. Por exemplo, você falou sobre as mulheres. As mulheres começam a ver o cabelo cair se tiverem falta desse hormônio, como você falou no início desse programa. O homem também. O homem cai os cabelos, que são esses cabelos que ficam no couro cabeludo. E caem os pelos também, que tem outra origem diferente. Então, a tireoide influi nos cabelos e influi nos pelos. E, curiosamente, se tiver excesso, se acontecer excesso de hormônio da tireoide, os cabelos crescem depressa demais. E, curiosamente, a barba do homem cresce depressa demais. O homem faz a barba às 7 horas da manhã, 1 hora da tarde a barba já está grande novamente, ele precisando fazer novamente a barba. Porque os hormônios da tireoide, principalmente o T3,
estão estimulando o crescimento rápido dos cabelos e dos pelos no corpo. E o contrário é verdadeiro. E a população deve ficar atenta, porque a queda de cabelos, a lentidão no crescimento dos cabelos pode ser a falta dos hormônios tiroidianos. E as mulheres que se preocupam muito com isso, e com muita razão, elas têm um envelhecimento muito presente quando faltam os hormônios da tireoide. Eles são revigorantes, eles aceleram a atividade do coração. E quando eles estão em nível baixo, então o coração fica preguiçoso, fica lento. E todas as funções do corpo ficam alteradas. Até o curso do pensamento. Eu dizia que altera da cabeça aos pés. As pessoas, quando têm hipotiroidismo, as pessoas falam lento demais. A gente pergunta uma coisa e diz, como é o seu nome? A senhora pode dizer o nome? A pessoa diz, meu nome é Maria Lopes da Silva. Então, isso é típico do hipotiroidismo. Já a pessoa que apresenta hipertiroidismo é o contrário. Essas pessoas apresentam uma rapidez enorme no curso do pensamento, no curso dos reflexos. Os reflexos estão todos aumentados, rápidos. Se toma um reflexo patelar ou aquileu, o reflexo é rápido. Se pode até medir esses reflexos na vigência do hipertiroidismo e se vê a diferença. Quando a gente pergunta a um hipertiroideu que pensa rápido demais, que fala rápido demais, você, quando não termina a pergunta, ele já vai respondendo. Como é o seu nome? Quando você termina de dizer isso, me chamo Manuel Lopes da Silva e tenho 47 anos. Ele fala tão depressa que o curso do pensamento, às vezes, ele entra numa frase seguinte, porque não pode responder com lentidão. Ele é forçado pelos hormônios da tireoide a pensar rápido demais e a falar rápido demais. Essas são coisas assim muito curiosas. O Dr. Marcos falou no início desse programa numa coisa que é interessante. As ondas peristálticas do aparelho digestivo, elas têm um tempo em que elas acontecem e vão fazendo o bolo fecal caminhar até a evacuação. No hipertiroidismo, as ondas peristálticas são tão rápidas que a pessoa come depressa demais, passa o alimento pelo esôfago depressa demais, esvazia o estômago com uma rapidez tão grande que a gente fica admirado. Todos sabem que o estômago esvazia primeiro os glicídios, depois os protídeos e depois os lipídios. E esse esvaziamento leva 3, 4 horas para acontecer. No hipertiroidismo, não. Em 2 horas, tudo está esvaziado no aparelho, no estômago e já passa para ser absorvido no intestino. Então, os pacientes com hipertiroidismo podem ter uma coisa extremamente rara e curiosa. Eles podem defecar 3 vezes ao dia com fezes absolutamente normais. Em nenhuma outra doença isso pode acontecer. Só na rapidez, na fornalha do hipertiroidismo que isso acontece. É claro que quando o hipertiroidismo está muito avançado, que compromete a saúde geral da pessoa, então essa rapidez do intestino pode se transformar em crise de diarreia, como você mostrou num dos slides. Inclusive, com essa rapidez na passagem, às vezes também há um comprometimento da absorção de muitos elementos e ele come bem, acha que se alimentou bem, mas passou tão rápido que o organismo não aproveita bem, né? E são 2 únicas doenças em toda a medicina onde acontecem 2 coisas. A pessoa comer muito e emagrecer. 2 doenças somente em medicina. Come muito e emagrece. Diabetes e hipertiroidismo. Então, o hipertiroidismo, a pessoa come muito, mas naquela fornalha metabólica, onde todas as calorias são gastas, então ele elimina todas as calorias e emagrece. Mesmo comendo muito, o hipertiroideu emagrece. E a outra coisa que é muito valioso se dizer para as mulheres é o seguinte: pessoas que têm hipotiroidismo, que comem pouco e engordam. Pessoas que comem pouco e engordam. O hipotiroidismo
tende a engordar. Então, mesmo comendo pouco, mesmo falando lento, elas tendem a engordar, mesmo não se movimentando muito, tendem a engordar. Então, o hipotireoidismo é uma coisa que pode fazer a pessoa engordar e geralmente é pelo edema, geralmente é pela retenção de líquidos, como você falou, ou até extravasamento de proteínas para os espaços intersticiais. Então, forma-se não um edema comum, mas um mixedema. Vocês vejam que falar um assunto desse, hormonal, não é tão fácil, mas Túlio tem muita facilidade de expressão e, ao mesmo tempo, ele compara o hiper e o hipotireoidismo, porque os dois grandes grupos de pessoas que assistem agora esse nosso programa, uns são hipotireoideus e outros são hipertireoideus, então ele está ajudando bastante, mostrando os dois sintomas que são reversos, quer dizer, um contra o outro, de diferença, que todos eles têm muito a ver com o dia a dia de cada um. Agora, no segundo bloco, nós vamos entrar em mais detalhes sobre esse hiper e hipotireoidismo, como, por exemplo, a felicidade de que o médico endócrino, no tratamento da tireoide, pode utilizar os hormônios com muita segurança. Talvez, eu não sei tudo, porque eu não sou especialista em endocrinologia, mas talvez seja a única especialidade que pode usar um hormônio com segurança, são os hormônios da tireoide, penso eu. Isso, porque todos perfeito. os outros podem causar isso, causar aquilo, Isso, né? Não é verdade? Portanto, no segundo bloco, nós vamos entrar nesses detalhes, e você que toma seu remédio da tireoide, vai sentir assim como é que está sendo feito e por que você toma ele. E alguns detalhes, como por exemplo, ter que usá-lo em jejum. Então, existem algumas perguntas que interessam muito e nós vamos fazer. E eu queria aproveitar para as pessoas que estão assistindo o programa, poderem utilizar os nossos telefones aqui da TV União, para perguntar alguma coisa que vocês achem útil ou que a gente não esteja explicando bem. Voltaremos dentro de um minuto. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. Acreditamos que as mudanças não acontecem por acaso. Elas nos servem para contar grandes histórias. Neste ano atípico, reforçamos juntos o que jamais pode ser esquecido: o aconchego, o carinho e o amor que une nossas famílias. Especial mesmo é fazer parte dos melhores momentos da vida de alguém. É tempo de mais um capítulo da nossa história. Esterbom, 30 anos de qualidade que surpreende. Estamos voltando com o segundo bloco do nosso programa Saúde é Tudo, hoje focalizando doenças da tireoide. Nós temos já perguntas aqui, que nós vamos já formular daqui a pouco, mas nós gostaríamos de dizer a Túlio assim, um paciente que muitas vezes nem suspeita que é doente da tireoide, mas ele indo a um clínico, às vezes nós pedimos de rotina, qualquer médico, T3, T4, TSH, ele está fazendo um rastreamento em busca de alguma alteração que lembre doenças da tireoide. Mas nós sabemos que existe a tireoide subclínica, tanto hiper como hipo. Então só esses exames às vezes passa batido, quer dizer, dá normal e o paciente está doente. Aí eu te pergunto, quais são os exames mais específicos que podem tirar essa dúvida, além do T3, T4, TSH? Muito bem, Marcos. Eu ainda sou daquele médico de mais antigo, como você também um pouco, que a gente valoriza muito a clínica. A gente ainda valoriza muito a clínica. Quando a gente vê a mão tremendo do paciente, quando a gente aperta a mão do paciente que vê a mão quente, a mão trêmula, com as unhas crescendo rapidamente, esses sintomas já chamam a atenção para nós do hipertireoidismo. E você, Marcos, que é oftalmologista, que olha no olho, que vê as alterações específicas do olho, encontra com muita rapidez e facilidade uma exoftalmia, por exemplo.
Vamos mostrar aí uma exoftalmia para o pessoal entender o que o Túlio está falando agora. A exoftalmia é esse olhar espantado que você está vendo aí. Quando você viu uma pessoa com o olhar espantado, que aparece essa parte branquinha do olho, a esclerótica, por cima da pálpebra. Então, isso aí, esse olhar espantado é típico do hipertiroidismo. São pessoas que apresentam, não sei se se sabe, vocês sabem, a população sabe, que nós temos um certo número de vezes que a gente pisca o olho para lubrificação. Normalmente, nós piscamos o olho em torno de 4 vezes por minuto, 3, 4 vezes por minuto, e isso é suficiente em condições basais para se lubrificar bem o globo ocular. Mas quando há exoftalmia, os pacientes são capazes de ficar com aquele olhar fixo num canto, num determinado ponto, que a gente não sabe direito para onde ele está olhando, e passam 1 minuto, às vezes até 2 minutos, sem piscar o olho. E se nota, como vocês viram nesse slide que foi apresentado, um aumento do brilho do globo ocular. As pessoas normalmente têm um brilho no globo ocular, mas todos esses que vocês estão vendo aí têm um aumento maior do brilho do globo ocular. E isso é típico do hipertiroidismo. Esses pacientes em movimento podem apresentar movimentos desconexos, movimentos sem controle, nistagmos de lateralidade, nistagmos de verticalidade. E até nos casos mais graves, o Dr. Marcos deve ter visto muito isso, os nistagmos rotatórios, onde há uma perda do controle da movimentação do globo ocular. E chama muita atenção, o Dr. Marcos vê isso com muita frequência, a exoftalmia unilateral, que espanta, que nos preocupa, se é uma doença sistêmica causada pelo hipertiroidismo, como somente um globo ocular pode apresentar a protusão para fora da órbita do olho. Então, isso realmente é uma coisa que preocupa os endocrinologistas, a exoftalmia unilateral, mas ela é tratável. Geralmente, quando se consegue controlar totalmente o hipertiroidismo, há uma tendência de regredir e de ficar normal. Raras vezes é necessária uma intervenção cirúrgica. Mas voltando àquele assunto, Marcos, você falou sobre o T3, o T4 e o TSH. E as pessoas querem saber dos sintomas e querem saber quais são os exames com os quais a gente diagnostica as doenças da tireoide. É claro que se o T3 e o T4 estiverem altos e se o TSH estiver baixo, a gente sabe que há hipertiroidismo. Se ao contrário, T3 e T4 baixos, TSH alto, sabe-se que há hipotiroidismo. Essa é uma realidade que toda a classe médica já sabe. Mas o Dr. Marcos falou nas possibilidades de nuances, de detalhes, de situações subclínicas, em que ainda não apareceram os sintomas, mas a gente já começa a ver algumas alterações. O hipotiroidismo subclínico, que hoje chama muita atenção de todos os endocrinologistas, quando ainda não apareceram os sintomas, mas o TSH já se mostra elevado e o T3 e T4 ainda normais. Os hormônios normais, T3 e T4 normais, e o TSH ligeiramente alto, ligeiramente elevado, mostrando que a pessoa está com um hipotiroidismo subclínico. Ainda não há sintomas, ainda não há queixas. E a endocrinologia hoje já se preocupa com esses casos e já começa a fazer as substituições hormonais para garantir que não apareçam sintomas. Então, realmente muito interessante isso, Marcos, porque a gente já tem o hipotiroidismo subclínico, que hoje chama a atenção do endocrinologista para que ele já trate aquela situação para deixar a pessoa sadia. Tem algumas perguntas aí, Jonathan, do pessoal que está ligando aqui para a TV. Queria saber aí se tem alguma que a gente já possa conversar aí. Então, Gilney, né, da cidade satélite, ele fala que tirou a tireoide e hoje é dependente do hormônio, quer dizer, ele tem que tomar hormônio para substituir. Igual Gilney, muitas pessoas que estão até assistindo o programa já fizeram a cirurgia, por qualquer motivo, por uma tumoração, por uma degeneração, etc. E ele então está nessa situação. E ele diz assim, que constantemente não sente fome. Ele pergunta se isso é normal. O hormônio da tireoide, ele é quem apressa a fome. Então, ele atua estimulando a fome. Tanto que o paciente com hipertiroidismo tem muita fome e come muito, embora não engorde, mas estimula a fome. Essa pessoa que está
nos perguntando aí, o Ney. Ney, você está tendo a felicidade de contar com os avanços brilhantes da medicina, nesse caso seu. Antigamente, quem perdia a tireoide não tinha condições de sobreviver. E nos dias de hoje, as pessoas que fizeram a retirada dessa glândula podem viver igual a todas as outras pessoas, desde que tomem aquele comprimidozinho em caráter substitutivo. O hormônio que você toma, geralmente são 4 apresentações comerciais que tem no Brasil, mas a substância é levotiroxina sódica. Essa substância, ela pode ser usada de 25 microgramas e vão todas as dosagens, 25, 50, 75, 88, 100, 125, 150, até 200, está saindo uma apresentação nova de 250 microgramas de hormônio tiroidiano. Bom, essa dose é adaptada para você. O seu médico deve fazer as dosagens, principalmente do TSH, e com essa dosagem do TSH ele sabe se você precisa aumentar ou diminuir a dose do seu remédio. Quando estabiliza o TSH, quando você fica completamente controlado, a sua saúde está perfeita como a de todas as pessoas normais. Então, periodicamente, você deve comparecer ao seu médico, fazer os exames que ele solicita e ajustar a dose do remédio que você toma pela manhã, porque ele deve ser tomado sempre antes do café, por uma questão de absorção melhor. Ele é melhor absorvido quando não há alimento no estômago, e então, depois disso, você toma e tem a sua vida absolutamente normal, como todas as pessoas. Esse é um dos avanços brilhantes da medicina. Túlio, tem uma coisa ainda relativa a esse horário. Hoje a vida é muito corrida e as pessoas começam a vida muito cedo. Existe um horário antes do café da manhã tomar o comprimido. Quanto tempo? Bom, o ideal é que você tome meia hora antes do café da manhã. Mas eu digo muito para os meus pacientes, essa é uma medicação tão importante que mesmo que a pessoa esqueça, e tem muita gente que esquece, sai muito apressado, tomou o café e esqueceu. Se você esquecer a sua medicação, é melhor que você tome mesmo depois do café, mas não deixe de tomar. Em caráter substitutivo, os hormônios têm que ser tomados diariamente. Dr. Marcos perguntou muito acertadamente sobre a hora ideal. Meia hora antes do café é o horário ideal, porque depois de absorvido totalmente o hormônio, então vem o alimento do café e então a vida flui normalmente. Esse é o ideal. Mas se a pessoa por acaso esquecer e se alimentar, é melhor que tome o hormônio, vai ser absorvido uma quantidade menor, um percentual menor. Mas é melhor isso do que a pessoa esquecer e dizer, não, eu vou deixar para tomar no outro dia porque eu esqueci de tomar em jejum. Não, é melhor que tome o hormônio mesmo depois do café. E com isso se garante um percentual de absorção razoável que dá para manter o eutiroidismo, manter a função tiroidiana normal. Muito bem. Jonathan, nós temos mais algum telespectador com alguma pergunta? Renato, de Capim Macio. Ele quer saber se esses problemas da tireoide, se eles se apresentam assim, em que idade eles se apresentam, né? Qual é a mais comum, aparecer em que idade? Se é em pessoas muito jovens ou se não tem relação com isso? Essa pergunta é extremamente importante para a população. Eu nunca tinha visto, até os meus 10 primeiros anos de medicina, de exercer a medicina, eu nunca tinha visto hipertiroidismo em pessoas com menos de 18 anos. Depois, a presença, o aparecimento do hipertiroidismo foi acontecendo 15, 14, 13, 12 e recentemente nós temos visto pessoas com hipertiroidismo aos 7, 8 anos de idade. Então isso realmente é uma coisa preocupante. E eu quero dizer nesse momento, Marcos, que as doenças que cursam com hipertiroidismo, geralmente elas têm, é claro que podem ter origem genética, mas na grande maioria das vezes elas decorrem, elas acontecem depois de um distúrbio forte das emoções e das preocupações. Pronto, isso aí era uma coisa que eu queria conversar com você. A maioria dos pacientes que são tireoidianos,
eles se preocupam mais em ir ao neurologista ou a um psiquiatra, muitas vezes, do que valorizar o tratamento clínico ou acreditar do que ele está sentindo ser só da tireoide. Então, eu gostaria que você dissesse algumas das alterações, por exemplo, a depressão. Então, existe a exacerbação do paciente que tenha já tendência a uma depressão. Quando ele tem problema de tireoide, a coisa se faz de uma maneira mais grosseira. Como também o paciente que tem, às vezes, o colesterol alto. Então, ele fica se perdendo nas dietas e dizendo que está fazendo tudo e continua com colesterol alto, e muitas vezes o problema está pelo distúrbio da tireoide. Então, esses dois fatores, sem deixar de lado o cardíaco, que é muito importante, porque taquicardia preocupa muito e acha o paciente imediatamente que está doente no coração, né? Então, em linhas gerais, a gente ainda tem umas perguntas para responder aí, mas isso aí eu queria que você entrasse em algum detalhe. Muito bem. Um desses assuntos, você falou em vários assuntos importantes, todos eles, Marcos, mas tem um que é particularmente importante, é a depressão. Então, as pessoas que estão doentes, pela própria condição de doentes, se sentem deprimidas, porque não podem exercer as suas funções normais na vida, na sociedade, no trabalho, na vida familiar. Então, a depressão eu reputo a parte mais importante de tudo que você disse, porque o hipertiroideu, ele tende a se exaurir, ele tende a se esgotar as suas energias. Isso, quando ele sente que não tem mais força, mais ânimo para a vida, para exercer as suas funções diárias, começa a ficar deprimido. Eu digo aqui que a depressão, que é um capítulo à parte, nós não estamos falando hoje sobre a depressão, mas a depressão hoje é um dos pontos mais importantes que a humanidade se preocupa. Posso considerar uma epidemia de depressão. Todas as vezes que as pessoas veem o seu valor principal não poder mais ser atendido, entram em depressão. Por exemplo, o hipertiroideu que viu as suas forças se exaurirem, se acabarem. Então ele fica deprimido porque ele não pode mais fazer o que ele tinha vontade de fazer. A pessoa muito rica, que é acostumada com a riqueza, vê aquela riqueza cortada por uma falência ou por qualquer coisa, fica deprimido porque tem o seu valor principal comprometido. Aquele político que vê podada a sua possibilidade de mandar, e aquilo é o seu valor principal, quando ele vê aquilo cortado, ele tende a ficar com depressão. Então a depressão sempre vem depois que um valor importante da pessoa é abolido, é cortado. Então aquela pessoa vê que não tem mais possibilidades e entra em depressão. Mas eu quero dizer, nesse momento, para todas as pessoas que estão nos assistindo, que existe sempre uma outra possibilidade. Você pode não ter aquele valor conseguido por aquele caminho que você pensa, mas se você procurar um profissional competente, ele mostrará outros caminhos que podem fazer a pessoa atender a todos os seus valores e prosseguir na vida. Muito bem. Nós temos ainda duas perguntas aí, uma de Maria Luísa, lá de Capim Macio, e das Neves, lá do Conjunto Jiqui. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e voltamos no terceiro bloco, já entrando nesses detalhes. Inclusive, a pergunta de Maria Luísa, qual é o tipo de disfunção da tireoide que causa a depressão? É hiper ou hipotireoidismo? Então já está mais ou menos dentro do que a gente estava conversando daqui a pouco, né? Voltaremos no segundo bloco para dizer mais detalhes. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. Acreditamos que as mudanças não acontecem por acaso. Elas nos servem para contar grandes histórias. Neste ano atípico, reforçamos juntos o que jamais pode ser esquecido: o aconchego,
o carinho e o amor que une nossas famílias. Especial mesmo é fazer parte dos melhores momentos da vida de alguém. É tempo de mais um capítulo da nossa história. Esterbom, 30 anos de qualidade que surpreende. Estamos entrando no terceiro e último bloco, notando assim que 1 hora de programa muitas vezes é pouco, dependendo do assunto e do convidado. Túlio, quando vem para aqui, as coisas cursam desse jeito. Então, Maria Luísa, lá de Capim Macio, pergunta: qual o tipo de disfunção na tireoide cursa a depressão? Hiper ou hipotireoidismo? E aí, Túlio? Eu acho que o seu programa, que se torna muito bom, não é só pelos convidados, mas pela forma como você se comunica com o público, e o público que se comunica com você. Maria Luísa, por exemplo, essa pessoa, ela está fazendo uma pergunta extremamente importante para se esclarecer qual a doença da tireoide que cursa com depressão. Se os hipertiroideus, se os hipotiroideus. Então, essa é uma pergunta importante para todas as pessoas que têm uma patologia da glândula tireoide. É o seguinte, Maria Luísa, os hipertiroideus, eles ficam excitados, eles ficam dinâmicos, ficam atuantes no início da doença. Muitas vezes ficam tão dinâmicos que chamam a atenção pelo desempenho no seu trabalho. E quando o hipertiroideu começa a consumir, quando o hipertiroidismo começa a consumir as energias que a pessoa emagrece, aí começa então a aparecer a depressão no hipertiroidismo. Já o hipotiroidismo, a coisa é completamente diferente. O hipotiroidismo muitas vezes apresenta uma coisa que parece que é depressão, mas não é. O hipotiroidismo, ele fica lento, ele fica preguiçoso, ele fala devagar, ele prefere ficar sentado do que ficar em pé. Ele não tem ânimo para falar, ele não tem jeito para falar. E a gente às vezes pensa que isso é uma depressão, mas não é. É a falta dos hormônios tiroidianos que está fazendo aquele hipotiroidismo, aquela preguiça, aquela letargia que a pessoa apresenta com o hipotiroidismo. Agora, é claro que em situações de hipotiroidismo pode acontecer também da pessoa que tem uma vida psicológica equilibrada, ela sentir que o corpo não responde aos desejos da mente. Isso. E quando isso acontece, então ela entra em depressão, mesmo em situações de hipotiroidismo. Então, Maria Luísa, a resposta para você é que a depressão pode vir nas duas circunstâncias. Uma, mais tardiamente, do hipertiroidismo, e outra que pode acontecer em muitas situações de pessoas que têm um hipotiroidismo e já não possam desempenhar as suas funções normais. E aí se sentem presas, tolhidas, sem poder desempenhar a sua vida normal. Então, aí a depressão pode acontecer também no hipotiroidismo. Mas isso é fácil de tratar, Maria Luísa, quando se ajustam as doses dos medicamentos, as pessoas tendem a ficar curadas. Porque a medicina hoje, ela praticamente, eu não posso dizer que conheceu tudo da tireoide, mas teve avanços extraordinários no conhecimento dessa glândula tireoide. Maria das Neves, lá do Conjunto Jiqui, ela disse que tem problemas na tireoide e toma hormônios. Só que ela acha que acabou engordando muito e não consegue perder peso. Então ela pergunta, será que isso é um efeito colateral dos hormônios? O nome dela é Maria, essa pessoa que está atribuindo ao uso dos hormônios a ter engordado muito, não. Há um engano, há um equívoco aí, mas é bom você saber que muitas vezes o aumento de peso é por outras razões. Nos dias de hoje, o aumento de peso está sendo porque a humanidade descobriu que a maior fonte de gratificação que existe é o alimento. As pessoas a toda hora querem ter essa gratificação do alimento. As pessoas se encontram para almoçar, se encontram para jantar. Quando estão preocupadas, comem muito, porque aí tem aquela alegria da comida e se esquece um pouco das ansiedades, dos temores, dos medos. Então, o alimento está sendo a maior fonte
de gratificação, naturalmente, depois da sexualidade, mas está sendo a maior fonte de gratificação da humanidade. É por isso que você que fez a pergunta está engordando. E é por isso que a própria humanidade está engordando. A incidência de obesidade nos dias atuais é alarmante, é um problema de saúde pública, porque as pessoas precisam compreender cada dia mais que o alimento deve ser apenas uma fonte de manutenção da vida e não uma fonte de alegria e de prazer. E que outros prazeres a pessoa pode encontrar que não sejam somente os prazeres da mesa. Dando continuidade, Túlio, lá do bairro Nordeste, Eliane disse que tirou a tireoide, quer dizer, fez uma cirurgia e teve que tirar a tireoide. E ela usa o Puran T4 150. E ela acha que não tem mais fome, não sente muito apetite. Então pergunto também se isso é normal. Muito bem, e você está tendo a felicidade, o nome dela é Eliane. Eliane, você está tendo a felicidade de poder repor esses hormônios de uma forma correta. Está me parecendo que o hormônio está sendo administrado na dose bem correta. Se o seu TSH está normal e está batendo com a dose de 150 microgramas da levotiroxina sódica que você está tomando, então você está tendo a felicidade de estar absolutamente em harmonia. E se você está mantendo o seu peso ideal com essa dosagem do medicamento, então eu só dou os parabéns e você está realmente bem controlada da sua tireoide. A tireoidectomia hoje foi uma coisa que você fez para se livrar de algumas outras doenças. Essas doenças foram jogadas para fora e você hoje pode estar livre, completamente livre de outras doenças da tireoide. Apenas terá que tomar esse comprimido diariamente e variar um pouco a dosagem de acordo com as circunstâncias. Haverá situações em que você precisa aumentar um pouquinho a dose do remédio e há outras situações em que você poderá diminuir a dose do remédio. Mas nunca abandone esse remédio porque ele é como um alimento para você. Não deve nem lembrar que está tomando um remédio, lembrar que aquilo faz parte da sua alimentação. Bom, eu escutei mesmo aqui diante do programa, Túlio, que muitas pessoas que ligaram disseram assim, já tive que tirar a tireoide. Então isso nos lembra até certo ponto que existem, em alguns casos, alguns agravamentos da doença da tireoide e levam a doenças malignas. Então eu te pergunto, quais são as doenças malignas da tireoide que levam à necessidade cirúrgica de uma extração da glândula? Muito bem, Marcos, esse é um temor, esse é um medo que as pessoas têm e nós temos esse cuidado com esse receio, com essa preocupação da população. Por isso que a pergunta de Marcos foi extremamente importante para toda a população. Quais são as doenças malignas da tireoide? A tireoide tem essas doenças de hipertireoidismo, de hipotireoidismo, mas existem doenças que cursam com o funcionamento normal da tireoide, com os hormônios normais, T3, T4, TSH, tudo normal. E, no entanto, são doenças, às vezes, de grande gravidade. Mas a medicina, eu tenho a felicidade de dizer que quase a totalidade das doenças da tireoide hoje podem ser curadas, inclusive uma grande maioria das formas de câncer. Existe o carcinoma folicular, papilífero, sólido amiloideu, anaplástico, a gente tem uma lista interminável de doenças malignas da tireoide que são identificadas facilmente por aquela punçãozinha que muitas pessoas já fizeram e com aquele estudo da anatomia patológica que mostra o tipo de câncer que a pessoa tem. Mas hoje eu digo aqui com muita felicidade, Marcos, digo com muita felicidade, todas as formas de câncer da tireoide que captam bem o iodo, hoje nós temos uma substância, o iodo 131, não o iodo 127, mas o iodo 131, que ao ser dado para a pessoa num golinho de água, a pessoa toma aquele golinho de água e o iodo 131 vai para todas as partes onde tiver uma célula da tireoide maligna, ele vai lá e destrói. Então é uma felicidade a gente saber que pessoas que retiram a tireoide por um câncer podem fazer uso de uma substância que vai atingir qualquer metástase, onde ela estiver, aquele iodo vai lá e destrói e a pessoa fica curada. É com muita alegria
Isso eu me sinto muito orgulhoso na minha profissão, na minha especialidade, de ver uma pessoa completamente curada de um câncer da tireoide, graças à descoberta do iodo radioativo. Que foi uma coisa que eu me lembro quando eu estava na faculdade ainda com você, que você foi o pioneiro aqui em Natal quando lançou esse iodo 131, não é verdade? Foi verdade, Marcos. Eu posso dizer com alegria, com felicidade, eu fui pioneiro de muitas coisas e fui pioneiro também, eu sou um dos primeiros, ou o primeiro especialista em medicina nuclear do Rio Grande do Norte. E eu tive essa felicidade de fazer no Hospital das Clínicas a primeira tireoidectomia química. Então, uma espécie de cirurgia que não precisa ir ao hospital, não precisa do anestesista, não precisa de cortar nada. Uma cirurgia que é feita somente com um golezinho de água e aquele iodo desce e vai procurar a tireoide onde ela estiver, a tireoide vai captar aquele iodo e vai ser destruída, as células malignas podem ser destruídas. Eu fiz a primeira tireoidectomia química aqui no Rio Grande do Norte. Não é que eu me orgulhe disso, mas eu fico satisfeito de ter tido essa oportunidade de fazer a primeira tireoidectomia química do Rio Grande do Norte. É claro que depois, hoje isso é uma rotina, deve ter milhares de pessoas que estão nos assistindo nesse momento que fizeram tireoidectomia química, mas eu fui o pioneiro, fui a primeira pessoa que fez essa intervenção. E como você sabe, né, Obrigado, tudo Marcos, que a gente faz de novo e pioneiro, a gente sofre muito com isso, né, no começo. Hoje em dia isso é normal. Mas o Orton lá de Candelária está querendo saber quais são as diferenças que existem entre os efeitos da tireoide no homem e na mulher. Se tem diferenças de sintomas. Tem muitas diferenças. Por exemplo, o hipotireoidismo na mulher dá infertilidade, ela se torna infértil. A mulher que tem hipotireoidismo, ela perde a menstruação, fica com amenorreia, fica, portanto, sem ovular, fica, portanto, sem engravidar. E se por acaso ela menstruar, se por acaso ela ovular, se por acaso ela engravidar, ela tende a abortar. Então, o hipotireoidismo, ele atua na mulher de uma forma muito acentuada na procriação. No homem, atua menos. No homem, por exemplo, atua na espermatogênese, acelerando no início a espermatogênese, mas depois a espermatogênese se torna menor, ele se torna menos produtivo, menos fértil. No início do hipertireoidismo, a pessoa apresenta uma exacerbação da atividade sexual. Mas quando o hipertireoidismo progride, que a pessoa se torna exausta, se torna impotente. Então, cada situação no homem é diferente da mulher e também no tempo de doença isso pode aparecer de forma diferente. Muito bem, Túlio, nosso programa já está quase chegando ao final, mas eu ainda queria dar uma palavrinha para aquelas pessoas que já fizeram tireoidectomia radical. Ou seja, que tiraram essa glândula que a gente durante o programa todo mostrou da importância que ela tem em todo o organismo, como Túlio falou, da cabeça aos pés. Você tirou uma glândula, mas a felicidade que nós como médicos temos é que a glândula tireoide é substituída pelo hormônio tireoideu com muita segurança. Mas eu perguntaria para encerrar o programa, como o médico se baseia? Se a dosagem que ele está fazendo substitutiva é correta, se precisa aumentar ou se precisa diminuir? Seria somente pelas dosagens do T3, T4, TSH ou pelos sintomas do paciente? Muito bem, essa é uma pergunta madura, O médico amadurecido, ele tem que olhar para a parte clínica. Muito boa essa pergunta, porque o médico muitas vezes trata os sintomas, trata os resultados de exames complementares. E nós não podemos tratar os exames complementares. Precisamos tratar os doentes, os pacientes, para que eles fiquem bem, para que eles fiquem felizes, para que eles fiquem sadios. Quando nós estamos diante de um paciente que fez uma tireoidectomia total, então nós testamos com T3, T4, TSH. Se ele teve uma doença maligna, nós usamos um outro exame, a dosagem de tireoglobulina, que nos diz se o câncer pode voltar ou não, está voltando ou não. Então a tireoglobulina ela vai subindo, vai se elevando nos casos em que o metástases apareceram e aí a gente sabe se está havendo metástase. E também hoje com o advento do iodo 131 e com as cintilografias, hoje a gente pode fazer uma varredura do corpo inteiro. Não é só olhar a tireoide,
mas é fazer uma varredura do corpo inteiro, da cabeça aos pés, em todos os lugares onde tiver células tiroidianas funcionantes, aparece na cintilografia de corpo inteiro. É uma varredura de corpo inteiro que nos dá muita segurança para tratar, mesmo aqueles pacientes que fizeram tiroidectomia total por câncer. Então, essa é uma tranquilidade e eu fico muito feliz de poder olhar para trás e ver assim que hoje a gente olha para os pacientes e diz, você está curado, vem aqui somente de ano em ano para a gente lhe ver, mas você está uma pessoa curada do seu câncer, esqueça isso completamente. É uma felicidade e é um avanço da medicina e a gente fica muito feliz de exercer essa profissão, Marcos. Muito bem. Bom, nós terminamos mais um programa Saúde é Tudo, hoje focalizando doenças da tireoide, funcionamento dessa tireoide, a importância que deve ser dada a ela e que é importante você estar bem emocionalmente, porque muitas vezes uma glândula dessa, ela é agredida pelo sistema imunológico nosso, quer dizer, as próprias glândulas de defesa vão lá e machucam as células da tireoide, que são justamente a imunologia trabalhada erroneamente e causa justamente aquelas tireoidites, que são as inflamações da tireoide, que causam todos esses distúrbios. Então é importante você estar em paz, estar feliz, procurar encontrar um substrato bom na sua vida. Porque sempre que você está triste, preocupado, ansioso, você pode gerar em você uma possibilidade de doença. Então, eu agradeço a Túlio a presença aqui conosco, que engrandeceu muito o nosso programa, sua vinda aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, nós poderemos voltar em outro programa e qualquer informação maior, depois vocês podem ter através do e-mail aí da nossa TV ou ligarem para cá para maiores informações. Muito obrigado e no domingo, às 11h30, nós vamos repetir para aquelas pessoas que perderam o programa hoje. Muito obrigado por todos estarem aí conosco e até o próximo programa.